Olá, pessoal. Então, dando sequência aí, né, nessas lâminas histológicas do módulo 5, nós vamos ver agora o tecido ósseo, tá? E aí tem uma lâmina, né, de um corte de um osso que foi descalcificado. Então, aí eu tenho que falar um pouquinho sobre essa técnica para vocês. Existe duas formas de se fazer uma lâmina histológica de um osso, né? Ou o osso ele é descalcificado ou ele é desgastado. O osso, para ser desgastado, ele é um osso que morreu, tá? Tá morto. Um osso morto, né? Ele já não tem mais as suas células. Então, esse osso, ele ficou lá no ambiente, né? Ficou sequinho, as suas células morreram. E aí, a pessoa que vai fazer a lâmina histológica, ele pega um pedacinho desse osso, né? Quebra um pedacinho e ele vai lixar até ficar finíssimo, tá? Essa é uma técnica muito difícil, né, de fazer, porque é muito complicado a gente chegar num nível tão fininho, do osso sem que ele quebre, né? Então é muito difícil. Eu tenho umas imagens maravilhosas de osso desgastado que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês, não agora, tá? Para que a gente faz uma lâmina de osso desgastado? Para ver esse sistema de canais, né? Então a gente acha que o osso ele é completamente compacto, mas ele não é, ele é todo cheio de canais. Então, para ver esses canais, o melhor é a técnica, né? De osso desgastado. Então, vamos imaginar um osso longo, né? Um osso que, por exemplo, um fêmur. Então, ele tem uma dimensão do comprimento maior do que a dimensão da espessura. Esse osso longo, né? Acompanhando o crescimento do osso, a gente tem uma série de canais que a gente chama de canais de Havers. Esses canais de Havers, eles contêm, né, artérias, veias e também nervos, ok? Então, acompanha o crescimento do osso, é canal de Havers. Comunicando dois canais de Havers, a gente tem o canal de Volkmann, que também tem artérias, veias e nervos, ok? Então, esse sistema de canais, ele existe aí na parte compacta desse osso, que já já o Felipe vai explicar para vocês o que é essa parte compacta. Isso que a Maria estava citando, eu gostei de decorar na época que eu estava estudando, como se fosse o de Harvard, seria a avenida, onde vai passar todos os carros, enquanto as marginais seriam de Volkmann, que vai chegar na avenida ali, que vai em contrário com o sentido da extensão do osso. Olha o Aí dá macete para dá aí. para dá para ajudar. Nessa lâmina, então, a gente consegue imaginar que ela é um osso longo, porque a gente tem a presença de duas estruturas que vai ser característica de um osso longo. Então, a gente tem a parte mais cortical, que seria o osso compacto, que é a formação óssea propriamente dita, né? Que a gente vai ver posteriormente na lâmina, e a parte do osso esponjoso, que seria a parte central dos nossos ossos longos, que vai ser a região hematopoética, que vai formar, além do sangue, forma também o tecido inflamatório, que vai ter lá os neutrófilos, os nófilos, tudo mais, e também as plaquetas. Então, tudo isso vai ser produzido aí na medula óssea, que seria a parte do osso esponjoso. Isso. E esse osso aqui, pessoal, ele teve que ser descalcificado, porque senão a gente não consegue cortar, né? Então, se eu pegar, por exemplo, o animal acabou de morrer, eu quero ver as células do osso, eu não posso esperar ele para desgastar, né? Ele tem que ser descalcificado, né? Ele vai ser, como falam? Fixado, né? Perdi a palavra. Ele vai ser fixado e ele vai ser descalcificado para que a gente possa cortar no micrótomo. E aí a gente vai ver detalhes, né, desse tecido, desse osso. Então, aí, vendo mais focado na parte do osso compacto, então a gente tem que pensar que sempre a parte externa do nosso osso compacto vai ter o periósteo, que é o tecido conjuntivo que vai revestir, então, essa parte óssea. Isso em todos os ossos a gente tem um periósteo externo. Isso é importante porque tem uma questão de inervação, de sentir dor, está relacionado com o periósteo ali, região externa. Enquanto você tem o osso compacto, propriamente dito, que é a região do meio, né, a região interna ali do nosso do osso, e a região do endósteo,
que é a região mais externa, então, a mais interna Interno. do osso compacto, que vai estar próximo da região da medula óssea, que é a parte do osso esponjoso. Pessoal, o osso esponjoso aqui, né? Por que que ele é chamado de osso esponjoso? Porque ele é todo trabeculado, tá? Só que quando é preparado uma lâmina, que ele é descalcificado, essas trabéculas elas se perdem. Por isso que a gente tem só as células da medula óssea aqui, tá? Mas existe osso aí no meio, sim, tá bom? Depois tem algumas imagens, né, que vocês podem olhar que mostram essas trabéculas aí no centro do osso esponjoso. Então, aqui, focando um pouquinho, a gente tem na parte externa o músculo estriado esquelético, que vai estar exteriormente ao osso, então, perto de osso, a gente tem músculo, né? Então, na lâmina fica esse resquício de músculo. E aí, um periósteo, que seria esse tecido conjuntivo, que vai revestir, então, o osso. E aí, a gente consegue ver algumas células, por exemplo, as células do osteócito. O osteócito é uma célula, que a gente vai falar posteriormente, que é o osteoblasto, que é o que vai produzir osso e ele vai ser envolvido pela matriz óssea, e por isso ele vai formar essa lacuna, que é essa regiãozinha branca em volta da célula. Por isso que ele é um osteócito e não um osteoblasto. Os canais de Havers, mais especificamente, e internamente dos canais de Havers, você tem um endósteo, que a gente viu que era lá próximo da medula óssea, né? Isso. Pessoal, então, só falando um pouquinho aí dessa estrutura da lacuna, né? No osso, cada lacuna dessa, ele tem um único osteócito, tá? Isso é diferente em cartilagem, que até vocês vão ver depois aí no módulo 6 a cartilagem de novo onde a lacuna cartilaginosa a gente tem até 4 células. No caso dessa lacuna óssea que a gente tem aí, né, só tem um osteócito. Então, esse osteócito, em algum momento da vida dele, ele foi um osteoblasto. Só que ele era uma célula muito ativa, secretava muito a parte orgânica ali da matriz óssea, e ele acabou envolvido pela matriz. E aí ele diminuiu a sua atividade de secreção e se transformou no osteócito, tá certo? Esse canal de Havers, né, então é aquele que eu falei para vocês que acompanha o crescimento do osso. Então esse osso ele foi cortado assim, transversal. Por isso que vocês estão vendo o canal de Havers redondinho, tá certo? E o endósteo, né, que daqui a pouco o Felipe vai falar mais detalhe do endósteo, ele reveste tanto a parte interna do osso compacto quanto a camada interna do canal de Havers, ok? Então, aqui a gente consegue ver no endósteo, então, a formação dos osteoblastos. Os osteoblastos, então, são os produtores de matriz óssea, que vai pegar o cálcio que está no sangue e vai formar, então, essa matriz óssea do que é importante para a formação do osso. E é até por isso que, quando você tem lesões, fraturas, você consegue restituir, porque o osteoblasto é uma célula que vai formar essa formação, vai formar o osso, a matriz óssea em grande quantidade. Então, a gente consegue ver esse conjunto de osteoblastos ali na periferia, formando o endósteo. Então, entre o osso compacto e a região da medula óssea. Isso. Então, esse osso aqui, a gente fala que ele é compacto, né? Dá a impressão de que ele não tem nada, né? Não tem nenhum canal. Mas, muito pelo contrário, ele é todo cheio de canais, tá? Então, ele tem aí as lacunas, ele tem os canais de Havers, tá? E então, ele, assim, ele é bastante, tem bastante circulação sanguínea, inervação. Então, o osso, né? Ao contrário da cartilagem, é importante fazer essa comparação ele é amplamente irrigado e inervado. Vamos lembrar que a cartilagem ela não tem nem inervação e nem irrigação, ok? E aí, agora a gente tem um outro tipo celular que é importante a gente alterar com o osteoblasto, que é o osteoclasto. O osteoclasto já é o contrário do osteoblasto de função. Enquanto o osteoblasto produzia a matriz óssea, o osteoclasto ele vai tirar a matriz óssea do osso, vai tirar o cálcio para jogar para o sangue. Então, algumas situações que a pessoa está com pouco cálcio, aí o osteoclasto vai, tira e joga no sangue esse cálcio. E aí, o osteoclasto ele tem essa formação, ele é um pouco maior que o osteoblasto, eu acho até que ele tem um formato como se fosse um disco voador. Eu acho que ele parece um disco voador. Ele é mais, assim, uma formaçãozinha bem maior, né? E o interessante é que ele forma a lacuna de Hauptschip, que seria essa região mesmo que ele tirou essa matriz óssea para jogar no sangue o cálcio e tudo mais.
Pessoal, o nosso osso, né? Ele é, na verdade, um grande depósito de cálcio. O cálcio, ele é muito importante, principalmente para a contração muscular. E nesse músculo aí, a gente inclui o músculo cardíaco, por exemplo, né? Então, vocês já viram que o cálcio, ele é importante para a contração. Então, quando a gente tem aí um consumo de cálcio na nossa alimentação, ele precisa ser armazenado. A gente não pode desperdiçar cálcio. Então, nesse caso, o osteoblasto vai lá, né, e constrói a matriz a partir desse cálcio, calcifica a matriz. Mas, se em algum momento, para a contração muscular, a gente precisa desse cálcio, o osteoclasto faz o contrário. Ele vai lá, joga as suas enzimas aqui nessa matriz, digere essa matriz e mobiliza o cálcio para o sangue, né? Para poder chegar até as células que vão fazer essa contração. Até interessante a nomenclatura, é reabsorção do Isso, cálcio, né? Porque você já absorveu o cálcio por via exatamente. da alimentação, e você vai depositar o cálcio e você vai reabsorver o cálcio novamente por via do osteoclasto. Isso, e aí, né, tô já aí esquecendo de comentar com vocês que o osteoclasto, ele pode, às vezes, ter mais do que um núcleo, né, ser multinucleado, e ele é uma célula bem grande. Na verdade, o osteoclasto, ele é da linhagem dos macrófagos, tá? Ele não é um macrófago, ele é uma célula que se especializou, mas ele tem uma origem comum com os macrófagos, por isso que ele tem esse formato grande, né, e às vezes até multinucleado. Então, a gente consegue ver agora o osteócito. Então, todos os que têm lacunas em volta eram os osteoblastos que ficaram envoltos de matriz óssea e formaram, então, o osteócito, que é uma diferenciação importante até para a prova. Isso. Então, a lacuna é o espacinho, tá, gente? É o espaço, é a casinha, né? E o pontinho escuro Célula. é a célula, é o núcleo do osteócito que está ali, tá certo? Tudo que vocês estão vendo em cor de rosa é a matriz óssea que esteve, né, calcificado em algum momento. Os osteoblastos, então, eles são mais redondinhos, eles não têm aquela formação mais lateralizada, por exemplo, do osteoclasto. A gente consegue diferenciar eles também por isso. Aí o E de osso novo, né? compacto é medula. Isso, o osso compacto, né, na periferia, a medula que deveria ter aí as trabéculas do osso esponjoso, mas que a gente sabe que essas trabéculas foram perdidas, e aqui no centro, as células que vão constituir a medula óssea. Então, aqui a gente está fazendo aí um gancho já para falar um pouquinho dessa medula óssea, tá? A região do osso compacto é a região da medula óssea. A gente consegue ver que tem uma diferença bem visível, né? Isso. Então, aí a medula, Medula. tá? A gente vai mostrar, então, algumas estruturas, algumas células que compõem essa medula óssea. Então, começando com os adipócitos, lógico, o adipócitos não se fora na HE, então você vê que eles são espaços como se fossem vacúolos mesmo, né? Que eles são espaços brancos. Os adipócitos, eles são importantes no caso ali da medula óssea, porque você vai ter uma atividade muito intensa mitótica ali das células que vão ter mudanças de linhagem e tudo mais. E o adipócito é onde tem a energia para a realização dessas mitoses e tudo mais. Então, é importante você ter na medula essa parte para você ter essa realização mitótica importante. Isso. E aí, né, sempre quando a gente vai perdendo função de algum órgão, a gente tem a proliferação também dos adipócitos. Então, um bebê, né, que acabou de nascer, a medula óssea dele é predominantemente chamada de medula óssea vermelha, porque ela tem uma alta produção de células vermelhas do sangue, né, e de outras células, e poucos adipócitos. À medida que a gente vai amadurecendo, né, vai envelhecendo, essa medula óssea, boa parte dessa medula óssea vermelha, ela vai sendo substituída por tecido gorduroso, e aí a gente começa a chamar de medula óssea amarela, tá? Então, quanto maior a quantidade de tecido adiposo a gente tem, mais ela vai ser aí chamada de medula óssea amarela. Aí a gente tem a presença do megacariócito. O megacariócito é interessante porque ele é uma célula bem grande, tem a presença de vários núcleos, né? Ele é polinucleado e ele vai dar origem futuramente à plaqueta. Então, ele tem essa origem no megacariócito na medula, de ser uma célula bem grande. Aqui no meio das células da medula, pessoal, é importante lembrar que tem diversos capilares, né?
Então, tem alguns capilares que até são visíveis aqui. Então, a gente tem capilares sanguíneos, né? O megacariócito, o citoplasma do megacariócito, ele invade, então, esse capilar, e aí o citoplasma dele se fragmenta. E é esse fragmento que vai formar a plaqueta, ok? Mecarosso novamente. Aqui, então, né, multinucleado. E aí tá a diferenciação de duas séries que a gente vai ter, que vai ser a série eritroblástica e granulocítica. Então, a gente tem que pensar que a gente vai ter duas linhagens de produção aí na medula. Um que vai produzir as células, por exemplo, as hemácias, as células do sangue, e as células linfóides. Então, os que têm grânulos, por exemplo, o linfóide, esses linfóides, Basófilo, basófilo, eosinófilo, neutrófilo, neutrófilo, tudo né? mais. E aí, eu tenho até um macete para decorar como que é eritroblástica e granulocítica. Quando você pensa em eritroblástica, você pensa em eritrócito, você pensa em hemácia. Então, seria o precursor da hemácia. E aí a gente pensa que a hemácia é aquele tipo de pessoa que é extremista. Ou ela tem núcleo ou não tem. Então, aí na medula, você vê que tem uma região nuclear muito grande. Você quase não vê citoplasma. Então, são pontinhos pretos muito grandes. E lá na hemácia, quando ele vai desenvolver, não tem núcleo. Ou seja, ou a série eritroblástica tem o núcleo e a hemácia não tem núcleo, que é extremo, entendeu? Ou tem ou não tem. E Entendi. aí a gente decora que essa parte do núcleo ser muito expresso e pouco, quase nenhum citoplasma, seria a eritroblástica. Ok, e aí, né, pessoal, o Felipe falou uma coisa importante, né? Essas células são células jovens. Então, essa série eritroblástica é o que vai dar origem aos eritrócitos, que são as hemácias. A hemácia não tem núcleo, né? Mas a forma jovem dela, né, aquela que vai dar origem, ela tem núcleo, por isso que ela é uma célula eucariótica como outra qualquer, tá certo? E a linhagem granulocítica, é só vocês lembrarem que o eosinófilo, por exemplo, é um granulócito. E o eosinófilo, ele tem esse nome porque o citoplasma dele cora com eosina. E aí vocês veem que aqui todos os citoplasmas estão corados com eosina. Então ele tem essa coloração mais assim rosada, né? Enquanto a série eritroblástica é mais arroxeada. Então, a gente consegue dessa forma diferenciar essas duas séries, né? Que no caso aí são que vão dar origem às células do sangue. Aqui um vaso sanguíneo, né? Que eu tinha falado para vocês. Então, o meacariócito, que é essa célula que ele vai se aproximar desse vaso, né? O citoplasma dele vai invadir esse vaso e aí ele vai se fragmentar, certo? A diferença, então, da granulocítica para a eritroblástica, você consegue ver na granulocítica você tem maior proporção de núcleo com citoplasma. Então, o citoplasma você consegue enxergar mais e ele é mais rosinho, igual a Maria Antônia falou. E a eritroblástica seria mais roxo por conta desse núcleo ser mais evidente, né? Essa série. Então, o conjunto deles seria a série. E uma coisa, né, Felipe, que a gente percebe aí por essa imagem lá do Anastasia também, a gente consegue perceber que a série eritroblástica, normalmente as células, elas formam agrupamentos, elas se agrupam, enquanto a série granulocítica, as células são mais esparsas, né, elas estão mais espalhadas. Isso também é uma característica que faz a gente identificar com facilidade esses tipos aí. Mais para frente, né, vocês vão estudar a hematopoiese, que é todo o processo de formação dessas células. Por enquanto, isso daí é o suficiente para vocês por enquanto, tá? Já acabou. E já acabou, tá certo? Passou rapidinho, tá bom? Então, pessoal, até mais, bom estudo para vocês, fiquem com Deus e tchau. Tchau, tchau.